Fluminense de Niterói, onde nasceu há 46 anos, ele se formou em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro no começo dos anos 90 e concluiu o curso de doutorado na Universidade Católica de Brasília. Em 1995, tornou-se professor de Introdução à Economia e de Macroeconomia na Universidade Federal Fluminense e na PUC-Rio. Entre 1998 e 2005, foi coordenador geral de Atuária, Contabilidade e Estudos Técnicos do Ministério da Previdência Social. De 2012 a maio deste ano, exerceu as funções de coordenador de Previdência do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. Deixou o cargo para assumir, no início do governo Michel Temer, a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, órgão correspondente ao antigo Ministério da Previdência Social. Para tratar da reforma previdenciária anunciada na semana passada e esclarecer dúvidas envolvendo mudanças que afetam diretamente a vida de milhões de brasileiros, o secretário Marcelo Caetano, principal formulador da proposta enviada ao Congresso pelo governo federal, é o convidado do Roda Viva desta noite. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje a bancada é formada por André Laos, diretor editorial da revista Exame, Vanessa Viduto, advogada especializada em direito previdenciário, Maria Cristina Frias, editora da coluna Mercado Aberto do jornal Folha de São Paulo, Germano Oliveira, editor de política da revista Isto É, e Nelson Marconi, professor de economia da Fundação Getúlio Vargas e da PUC de São Paulo. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Você pode participar do programa. É só mandar perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Secretário, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer tê-lo aqui para conversar conosco sobre um assunto que é o do momento. Interessa, como disse o texto de apresentação, a milhões de brasileiros que querem saber o que é que vai acontecer com a vida deles. Eu começo com uma pergunta elementar. A reforma proposta pelo governo e pela sua secretaria, mais especificamente, começou a tramitar no Congresso, foi apresentado ao Congresso na semana passada. Quando é que o senhor espera que as regras novas entrem em vigor? Olha, como a gente vive em um ambiente democrático, isso é uma proposta de emenda constitucional, então tem que passar pelo Congresso, né? Então, é bem provável que nessa semana, ou mais tardar no início da semana que vem, já venha a ser passado na Comissão de Constituição e Justiça e, na sequência, venha a ser aberta, então, a comissão especial na Câmara dos Deputados para análise da proposta de emenda constitucional. Claro que vai ter o recesso e aí a Câmara e, posteriormente, o Senado fazem a análise. O tempo político, assim, é dinâmico e a gente não tem muito como definir bem, mas eu ficaria bastante satisfeito se a proposta fosse aprovada no início do segundo semestre ou final do primeiro semestre do ano que vem. E ela entra em vigor? Aí o que acontece? Vários itens já são auto-aplicáveis, alguns outros itens vão necessitar de alguma legislação posterior. Mas, enfim, ela sendo promulgada, muitas das propostas nossas, por exemplo, a regra de pensão por morte, já ficam em vigor logo na sequência. Agora, o que é importante destacar? A gente no Brasil trabalha com o Instituto do Direito Adquirido, né? O que significa direito adquirido no sentido previdenciário? As pessoas que já recebem a sua aposentadoria, nada muda para elas. Então, a gente faz uma emenda constitucional, mas não altera o para trás. A outra característica, a outra possibilidade de direito adquirido são aquelas pessoas que ainda já completaram a condição de acesso ao benefício, ou mesmo que não tenham completado, venham completar essa condição de acesso à sua aposentadoria ao longo da tramitação da PEC. Eu iria perguntar. Então, digamos que um homem completa os 35 anos de contribuição, digamos, em fevereiro, março do ano que vem. Até lá, com certeza, a PEC não vai estar aprovada. Vale a condição de agora. Perfeito. Maria Cristina, abre a roda. Boa noite, secretário. Militares, policiais militares e bombeiros não entraram nessa reforma. Isso não atrapalha a mensagem de que deveria ser um esforço coletivo em que todas as categorias dessem a sua contribuição? Olha, a gente tem certos ideais, né? Meu ideal,
Marcelo em particular, e eu creio que várias pessoas que trabalham comigo, seja de regras cada vez mais uniformes, né? Mas a gente tem que ver no nosso ideal o que é efetivamente, o que a gente pode transformar o nosso ideal no norte e o que ele de repente a gente fica tão arraigado no nosso ideal que de repente ele vira uma utopia, né? Então, bem ou mal, se a gente for analisar a proposta de reforma, a gente já está uniformizando muita coisa. Então, eu sou servidor público, havia regras, ainda há regras que se aplicam a mim, que são bastante distintas das regras que se aplicam a você, por exemplo, que é uma trabalhadora do setor privado. A gente já está uniformizando bastante coisa. Então, eu olho muito na perspectiva para onde a gente vai chegar, né, dentro do que a gente está fazendo. Então, tem uma perspectiva de uniformização bastante forte nessa proposta. André. Secretário, estamos começando aqui à noite. Acho que seria útil o senhor explicar em linhas muito gerais qual é a essência da proposta, mas aí, idealmente, da forma menos técnica possível e mais objetiva naquilo que ela tem de mais essencial. O que é a reforma que o governo está propondo? Para a gente discutir nos desdobramentos. Exatamente. Excelente. Certo. Bem, o que acontece? Quando a gente está analisando previdência, tá? Isso em qualquer lugar do mundo, são vários itens, né? Então, na verdade, e como o regime brasileiro ele tem um gasto muito elevado, apesar da população ser jovem, envelhece muito rápido, então para a gente conseguir fazer um ajuste que dê sustentabilidade à previdência, a gente tem que ajustar vários pontos. Tentando simplificar, grosso modo, quando qualquer um vai se aposentar, a primeira pergunta que a pessoa faz é a seguinte: quando eu me aposento? Então, são o que a gente chama, na linguagem técnica, das condições de acesso ao benefício, tá? Basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Nessa primeira pergunta, a gente está estabelecendo uma idade mínima de aposentadoria. 65 anos de idade, igual para homem e para mulher, funcionário público, não funcionário público, igual para todo mundo, exceto essas duas categorias, né, que a Maria se referiu. Com 25 anos de contribuição. Só que o que acontece? A gente já tem uma aposentadoria existente, né? Então a gente tem que fazer uma regra de transição entre o que existe hoje e o que vai lá na frente. Então, basicamente, divide em 3 grandes grupos. Quem já está aposentado ou quem já vier completar a condição de acesso à aposentadoria ao longo da tramitação, fica a regra de hoje. Tem um segundo grupo, que é aquele grupo para o qual se aplicam as novas regras, que seria o quê? Homens com 50 anos, com menos de 50 anos, mulheres com menos de 45 anos. Esse segundo grupo, aí se aplicam as regras novas. E aí tem um terceiro grupo, que é o grupo que não vai nem se aplicar exatamente a regra antiga, nem a regra nova, que se aplica uma regra de transição. Como a gente tem várias categorias distintas, não foi possível estabelecer uma regra de transição igual para todo mundo. Grosso modo, simplificando, como é que fica? Para esse grupo, com homens com 50 anos ou mais, mulheres com 45 anos ou mais, vão se aplicar as regras de transição. Por exemplo, um homem hoje, para se aposentar, ele precisa de 35 anos de tempo de contribuição. Um exemplo possível de aposentadoria. Se, digamos, tem alguém com 53 anos de idade, então já acima da idade de corte, dos 50, e com 34 anos de contribuição, então estaria faltando 1 ano para essa pessoa se aposentar. Como que fica? Vai pegar esse 1 ano que faltava para ela se aposentar e aplicar um acréscimo de 50%. Então, faltaria 1 ano e meio para essa pessoa. Isso foi uma regra de transição que já foi adotada em 98, né, numa emenda constitucional feita pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Só que, quando a gente está falando em aposentadoria, a primeira pergunta é essa, né? Quando eu me aposento? Só que você não quer saber só quando você vai se aposentar, você quer também saber quanto que você vai receber. Então, tem fórmula de cálculo de benefício. Hoje, no Brasil, a gente tem várias fórmulas de cálculo de benefício. Então, por exemplo, se eu sou servidor público, pela regra que existe hoje, eu ainda teria direito a receber ainda tenho direito, na regra atual, a receber o meu último salário. Eu estou fazendo uma modificação em relação a isso. Quem é do setor privado recebe a média, multiplica pelo fator, ainda tem a possibilidade de fórmula 85-95. Mesmo o setor público tem outras regras que podem se aplicar dependendo da regra de ingresso. O que a gente está fazendo? A gente está trocando a regra de cálculo do benefício pela seguinte regra de cálculo. Primeiro passo, eu vou pegar todo o histórico contributivo, é um pouco mais complexo que isso, mas senão fica muito técnico, tá? Eu vou pegar o seu histórico de salário de contribuição e calcular uma média. Isso já é feito assim para quem está no INSS e para alguns servidores públicos. Só que hoje, se você está no INSS, aí você aplica o fator previdenciário, né? Ou então, se é 85, 95, repõe essa média inteira, né? E no setor público tem diferenças. Qual é a regra que nós estamos propondo como regra permanente?
eu vou considerar essa média, e aí se você tiver os 25 anos de contribuição, de piso, né, que é o tempo de contribuição mínimo que a gente passa a exigir, o seu benefício vai ser essa média vezes 76% da média. É até maior do que hoje o fator previdenciário. Maior do que hoje o fator previdenciário para as idades que as pessoas se aposentam, não para quem se aposenta aos 65 anos hoje. Para cada ano adicional, a pessoa vai ganhando 1% de tempo de contribuição. Então, digamos que você tenha 30 anos de tempo de contribuição, então, em vez de ganhar os 76%, vai passar a ganhar 81%. Tá? Sempre respeitando também nessa fórmula de cálculo o piso do salário mínimo. Então, se a pessoa, digamos, tirou na média R$1.000 e conseguiu contribuir só por 25 anos, se você for pegar 1.000 vezes 76%, vai dar 760. Está abaixo do salário mínimo, essa pessoa tem a reposição dos R$880. Uma pergunta que você faz, não, mas poxa, a pessoa vai precisar trabalhar 49 anos para repor integralmente. Na nossa proposta, é isso mesmo que acontece. Agora, veja bem... Qual é o valor máximo, secretário? O valor máximo de uma aposentadoria no RGPS é o teto do RGPS, que dá um pouco menos de R$5.200, tá? Que a pessoa pode... A gente também está unificando esse teto, claro que com uma transição para o serviço público e para o INSS que já existe. No serviço público, Estado de São Paulo, do Rio, Espírito Santo, Minas, União, Rio Grande do Sul, Bahia, já adotam uma previdência complementar. E já há vários servidores, alguns em alguns estados e vários em outros estados, que já estão limitados ao teto. Mas nos demais estados, em várias prefeituras, ainda tem a possibilidade de ganhar além disso. Né? Secretária, exatamente nesse ponto aí, se a pessoa precisa ter a idade mínima de 65 anos, vai precisar trabalhar 49 anos, ela vai precisar começar a trabalhar aos 16. Ou seja, ela não vai nem ter tempo de trabalhar, porque ela não vai ter tempo de estudar, ela vai ter que trabalhar aos 16 anos, não vai ter como estudar. Né? Germano, essa pergunta, curiosamente, ela me foi feita quando eu fiz também uma entrevista coletiva para a imprensa internacional. Que se faz, né? E aí, é a mesma pergunta que você fez. Ah, não, mas vem cá, então vai ter reposição de 100% só quando trabalhar 49 anos? Aí vários países diferentes. Aí eu fiz a pergunta a eles. Me diga um país de vocês aí, qualquer um. Não, aqui todo mundo é brasileiro, né? Mas enfim. Em que a reposição é 100%. Todo mundo ficou calado. Estados Unidos, vou dar um exemplo. Estados Unidos. A fórmula de cálculo é um pouco diferente da fórmula de cálculo, quer dizer, é bastante diferente da fórmula de cálculo daqui. Varia com a renda da pessoa. Então, por exemplo, até uma determinada quantidade de dólares que encontra, você repõe 90%. Então, a taxa de reposição dos Estados Unidos, mesmo para quem tem a renda mais baixa, o padrão de lá, é 90%. Está um pouco acima, aí eu não me lembro exatamente os percentuais, mas já vai para 55% do que excede aquele patamar. Tem um terceiro patamar, passou um pouco acima dele, eu acho que uns 20%. Percebe? Então, o que ocorre? Não é normal, quando a gente sai comparando os outros países do mundo, identificar quanto de reposições de 100%. No Brasil, não é assim hoje. Não é assim hoje. Porque hoje você tem a reposição de 100% para quem ganha o salário mínimo, ok. Mas, por exemplo, quem ganha além tem o fator previdenciário. E aí, dependendo tudo bem, houve no ano passado a alteração da fórmula 85-95 e que permite essa reposição de 100%. Mas, enfim, a maioria das pessoas que se aposentam além do salário mínimo e por tempo de contribuição repõe 70%. Então, a gente está até, se você for olhar por essa perspectiva, com uma reposição ainda mais alta. Se eu puder complementar um ponto que eu acho importante, uma coisa é ver qual é a taxa de reposição que a gente promete. Então, se for comparar o que tem hoje com o que tinha até um tempo atrás com o fator previdenciário e o salário mínimo, a taxa de reposição no Brasil fica na faixa dos 80 e poucos %. Tá? Então, nem é 100%. E mesmo quando se compara com outros países, tem um estudo do BID interessante, fez isso para a América Latina, mesmo para a América Latina, essa taxa de reposição é uma das mais altas. A Argentina, o Uruguai tem taxa de reposição mais baixa que a nossa. E ela ainda assim é além daquela que garantiria o equilíbrio. Vanessa. Boa noite, secretário. Boa noite. Secretário, no início desse atual governo, já se mostrou um viés extremamente arrecadador quando a pasta da Previdência Social foi extinta e foi inserida na pasta da Fazenda. Logo no início também, com a edição da medida provisória 739 de 2016, quando se determinou a revisão de todos os benefícios por incapacidade, inclusive aqueles concedidos por via judicial, esse viés arrecadador também
foi confirmado. E agora com a proposta de emenda constitucional 287, que impõe regras bastante duras ao trabalhador, extinguindo a aposentadoria por tempo de contribuição, mantendo apenas uma aposentadoria por idade para ambos os regimes, extinguindo benefícios, duplicidade de pagamento de pensão com benefício mesmo com arrecadação para a pensão, prevendo pagamento de pensão por morte abaixo do piso, enfim, uma reforma bastante dura para o trabalhador. A dúvida que surge, secretário, lendo a exposição de motivos, é que o grande mote dessa reforma é a sustentabilidade do sistema. E há uma preocupação muito grande com o déficit que é declarado sistematicamente pelo governo, um déficit que se fala em 149 bilhões para 2016, não sei se está correto o número, e 181 bilhões para 2017. Eu gostaria de entender, secretário, talvez o senhor consiga me esclarecer melhor, como é que funciona essa questão do déficit frente a uma emenda constitucional que vem frequentemente, sistematicamente sendo prorrogada, que é chamada de desvinculação da Receita da União, conhecida também como DRU, que desde 1994 os governos utilizam esse mecanismo para desvincular uma receita que está constitucionalmente atrelada ao pagamento de benefícios, não só para a Previdência, mas como para o sistema como um todo. A Seguridade Social é um sistema, né, que prevê Previdência, assistência e saúde. A pergunta. Resumindo aqui, para ir direto à pergunta, no próprio site prevê aí uma desvinculação para 2016 de 117 bilhões dessas receitas que serão desvinculadas, 110 bilhões se referem a contribuições sociais. Como é que se justifica esse déficit, secretário? Como é que a gente consegue compreender a existência desse déficit se é um caixa que é desvinculado para pagamento de outras despesas? O déficit é esse mesmo tamanho? É que, na verdade, tiveram 4 perguntas ali, né? Então, vamos lá. Primeiro, motivação arrecadadora. Bem, nós não aumentamos tributos aqui, né? Então não houve criação de um novo tributo, não houve sugestão de criação de uma CPMF, nem aumento de alíquotas existentes. Então não vejo dessa maneira. Até se for ver a própria proposta de emenda constitucional aqui e a própria reforma, não se sugeriu em momento algum aumento de tributação. O que a gente está fazendo em termos de revisão de tributação é rever uma renúncia, que é o quê? Alguém tem um tratamento tributário especial e a gente está revendo esse tratamento tributário especial, um deles. Tá? Então, eu não vejo isso como uma busca arrecadadora, porque se tivesse, seria o contrário. A gente estaria tentando aumentar a tributação e não reduzir despesa. A outra pergunta se referenciou à medida provisória do auxílio-doença. Eu vejo essa medida provisória, infelizmente ela não foi aprovada, enfim, está tentando com o projeto de lei se retomar, mas eu vejo como extremamente positiva isso. Por que eu vejo como extremamente positivo? A gente não está caçando benefício de ninguém. O que a gente está fazendo se faz a revisão, se aquela perícia, de fato, comprovar que aquele benefício, de repente, estava sendo recebido há vários anos, né? E a pessoa perdeu aquela capacidade, perdeu a doença, a invalidez parcial, aí sim, aquele benefício fica suspenso. Teve uma terceira pergunta a respeito nessa reforma vocês estão acabando com a aposentadoria por tempo de contribuição. Sim, estamos acabando. E eu acho certo acabar. Eu defendo que se acabe. Por que eu defendo que se acabe? Porque se a gente for ver a aposentadoria por tempo de contribuição mundo afora, tudo bem, nós não somos o único país do mundo que adota a aposentadoria por tempo de contribuição, mas é um caso raro. Na América inteira, todo o continente americano, somente Brasil e Equador adotam a aposentadoria por tempo de contribuição. Assim mesmo, no Equador, precisam-se de 40 anos de tempo de contribuição igual para homem e mulher para se aposentar. Outros países do mundo que adotam a aposentadoria por tempo de contribuição são Irã, Iraque, Síria, Egito. Então, quer dizer, o normal é ter alguma idade mínima. Então, acho que essa reforma está indo na direção correta. A outra pergunta que você fez se refere à questão da diferença do déficit, pode resumir assim, né, do déficit da Previdência para a Seguridade Social, né? Você contestou, não, a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, é uma coisa que, de repente, era melhor não ter. Aí é uma questão de opinião, né? Sinceramente, assim, se era melhor ter ou melhor não ter, aí pode-se discutir isso. Se é melhor com o mecanismo de flexibilização das receitas para o governo poder gastar em outras coisas ou não, ou se deveria ter ou não. Mas, convenhamos, existe. Então, se ela existe, e existe uma emenda constitucional. Então, se a emenda constitucional está na mesma força que a Constituição, né? Nelson.
Só complementando... Não, por favor, eu tudo bem. preciso rodar. Você pode voltar ao assunto Ok. depois, né, sem problema nenhum. Tá. Bom, secretário, eu entendo que qualquer reforma da Previdência depende de 3 fatores fundamentalmente, né? Qualquer reforma da Previdência vai mexer em 3 fatores fundamentalmente: tempo de contribuição, valor da contribuição e valor do benefício, certo? O que vocês estão fazendo corretamente, eu acho, inclusive, é mexendo no tempo de contribuição, implicitamente no valor do benefício, né? Explicitamente até. Explicitamente. Quer dizer, não do valor do benefício já concedido, né? Não, Da sim, fórmula mas de... para o futuro, sim, porque, de certa forma, para você conseguir, é o que você falou, para você conseguir essa taxa de reposição, que seria o valor do benefício igual ao salário que a pessoa receber 100%, demoraria muito tempo, né? Então, eu entendo que realmente, eu fico pensando assim, uma pessoa que vai entrar no mercado de trabalho com 25 anos de idade, por exemplo, ela vai se aposentar com 74, então ela tem dali para frente... Não. Hã? 65 é a idade. Não, para ter a taxa de reposição de Mas a 100%. gente não devia partir da premissa assim, de que está quebrada Pois é. a Previdência? Está quebrada, né? Não, sim. Tá, Então, desculpa, veja pode bem. fazer a pergunta. Então, eu entendo isso, tá certo? Tem Não, porque 74 eu acho que o anos. governo devia ser mais claro quanto a isso. Está quebrada. E aí, sim, ela está quebrada, mas aí a gente vai... Bom, aí tem outra pergunta depois para discutir porque está quebrada, tal, etc., mas vou deixar para o próximo bloco. Mas, enfim, mas agora especificamente sobre esse assunto. Eu entendo que, logicamente, você tem que esticar mais esse tempo, concordo plenamente. Agora, a minha preocupação é o seguinte, é que o pessoal que está fora do mercado formal, né, por exemplo, você imagina uma pessoa que está fora do mercado formal de trabalho e ela consegue entrar no mercado formal de trabalho... Nós temos 3 minutos, Nelson. 35 anos, por exemplo, né? E aí, como é que ela faz para poder ter uma contribuição? Ela não tem, vai ter uma aposentadoria razoável, quer dizer, teria que ter um mecanismo para compensar o que ela teria que ter contribuído antes, ela não conseguiu contribuir ao longo do tempo, ela vai cair na questão do benefício da prestação continuada, enfim. Olha só, a minha preocupação é com esse informal. Eu entendo, sim. A gente manteve o piso da Previdência no salário mínimo. Tá? Então, quer dizer, se você for ver, mesmo hoje em dia, 2/3 aproximadamente dos beneficiários ou dos benefícios do RGPS são benefícios do piso, de um salário mínimo. Uhum. Então, essa questão, olha, alguém ingressou no mercado de trabalho, conseguiu ficar só 25 anos contribuindo, não conseguiu ter uma densidade contributiva muito boa, né? Porque hoje tem 30, 35, está reduzindo para 25, tudo bem que na idade a gente está aumentando de 15 para 25. Mas, quer dizer, essas pessoas têm o piso do salário mínimo. Então, a regra de piso também está valendo. Então, essa questão estaria sendo mantida pelo piso do salário mínimo. Tá bem. Vou perguntar, para encerrar esse bloco, o seguinte. Quando se fala dos militares, a gente não está falando de pouco dinheiro, não, né? São 296 mil beneficiários militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que custaram, no ano passado, 32 bilhões e meio. Eu pergunto com muita franqueza, o governo tem medo de possíveis insatisfações nos quartéis ainda? Bem, o que acontece. O militar vai ser tratado por meio de um projeto de lei. Tá? A gente não está fazendo a reforma do militar por meio da proposta de emenda constitucional, está sendo feita por meio de um projeto de lei. Eu não vejo tanto problema nisso. O problema é se não fizer nada, entendeu? Mas, quer dizer, por quê? Porque o militar, hoje em dia, ele está totalmente desconstitucionalizado. Não tem nenhuma regra, a regra de acesso do militar, a fórmula de cálculo do benefício dele, a forma de indexação, tudo isso é desconstitucionalizado. Então, quer dizer, eu não vejo tanto problema em se tratar o militar por meio de um projeto de lei. Então, quer dizer, pode ter essa convergência. O militar também, mesmo que houvesse, que não é o que a gente está propondo, tá? Mas mesmo que houvesse a constitucionalização, não teria como você constitucionalizar a regra de acesso do militar. Por quê? Regra de acesso ao benefício. Porque o militar tem uma estrutura muito piramidal. Então, isso você vai ter que ver quantos vão ser generais, quantos vão ser coronéis, quer dizer, tem uma pirâmide que vai se formando. E aí entra um nível de detalhe que esse aspecto em particular não tem como você definir via Constituição. Então, de fato, teria que ser por projeto de lei. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já ao vivo com Marcelo Caetano, secretário de Previdência do Ministério da Fazenda.
Estamos de volta ao vivo para o segundo bloco da entrevista com Marcelo Caetano, secretário de Previdência do Ministério da Fazenda. Secretário, vou começar a fazer algumas perguntas sobre problemas muito concretos feitas pelos nossos tuiteiros. O Silvio Silva, de São Paulo, pergunta o seguinte: como portador de deficiência, gostaria de saber como ficará a nova Previdência para os deficientes. A gente manteve 2 aposentadorias especiais, tá? Nessa proposta ainda existem 2 aposentadorias especiais, para deficientes e para pessoas que trabalham expostas a algum agente que prejudica a saúde, né? Então, por exemplo, alguém que trabalha em mina, só que mudam as regras em relação ao que existe hoje, tá? Então, a gente está estabelecendo como regra permanente uma idade de 65 anos de idade e um tempo de contribuição de 25 anos. Vai ter uma aposentadoria especial para o deficiente, sim, e também para essas pessoas que estão expostas a agentes nocivos também, só que a idade mais baixa que vai poder ter para se aposentar seriam 55 anos e o tempo de contribuição menor que pode ter são 20 anos. Só que esse é um dos itens que vão ser necessárias leis posteriores para regulamentar. Enquanto não houver leis posteriores para regulamentar, permanecem as regras atuais. Maria Cristina? Secretária, a reforma que foi apresentada foi considerada mais dura do que se esperava, porque o governo sabe que deverá perder em alguns pontos na negociação com o Congresso. Que normas correm maior risco, na sua opinião, e quais as consequências para o país se elas não forem aprovadas? Isso é interessante, né? As pessoas usam esse adjetivo, a reforma foi dura. Na verdade, eu gosto de usar um outro adjetivo, a reforma é necessária. Né? Quer dizer, a gente quando nós da equipe técnica elaboramos essa reforma, não foi para fazer uma coisa dura, foi para fazer o seguinte: o que é necessário nem para acabar com o déficit. Essa reforma ela não é capaz de eliminar o déficit. Então, você imagina que fosse dura o suficiente, ou necessário. Ele fica do mesmo tamanho? É para o déficit ficar estabilizado com proporção do PIB, estabilizado para decrescente, flutuar ali na faixa de 1,5%, 2% do PIB, do déficit, do INSS. Tá? Então, veja, isso tem que ser levado em consideração. A gente vai manter uma despesa ainda como proporção do PIB mais ou menos estável para decadente, vai depender um pouco de como as coisas forem evoluir. Então, tem que se tomar muito cuidado quando houver a discussão no Congresso do que efetivamente vai se mexer ou não. A gente não sabe. O Congresso, a gente vive numa democracia, o Congresso é soberano, a gente sabe tudo disso. Mas se começar não, então vamos abrir mão disso, vamos abrir mão daquilo, vamos abrir mão disso, vamos abrir mão daquilo, em 2019 vai ter um outro Roda Viva, que não vai ser comigo, vai ser com outra pessoa, e que vocês vão estar perguntando basicamente a mesma coisa. E que vai discutir o que o senhor chama de projeto Frankenstein. Exatamente. Mas o que não dá para negociar, na sua opinião? Quando a gente observa a Previdência, na verdade tem um todo consistente em relação a regras de acesso, fórmula de cálculo, pensão por morte. Então, de repente, você muda muito numa coisa e muda na outra, aí uma pode compensar a outra, uma pode ser muito mais forte do que a outra, de repente... Mas o que eu diria é o seguinte: um grande norte dessa reforma e uma grande modificação que a gente tem em relação ao paradigma atual é o estabelecimento de uma idade mínima. Agora, se começar a mudar para jogar a idade mínima para uma idade muito baixa, começa a ser como se não tivesse a idade mínima. André e Germano. A gente tem visto a situação de alguns estados muito difícil, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, inclusive postergando o pagamento de aposentadoria. No INSS, se nada for feito, nós estamos perto de alguma coisa assim ou a situação é menos dramática? Tem risco de faltar dinheiro efetivamente para pagamento de aposentadoria? No curto prazo, não, né? Mas se a gente for jogar por um período mais longo, ainda que de repente não falte o dinheiro, das duas uma. Ou o governo vai ter que aumentar a tributação, e não vai ser pouco, vai ter que ser muito, porque a população envelhece muito rápido. A gente tem uma questão, não é só que hoje já tem um déficit elevado. A população brasileira, ela envelhece, ela ainda não é envelhecida, mas vai se envelhecer muito rápido. Um fato curioso, apesar da gente ainda hoje ser jovem, a gente converge para um padrão europeu. E converge para uma demografia europeia, quando eu falo, não é para convergir lá na frente para o que a Europa é hoje, não. Lá na frente, mas aí bem mais lá para frente, a gente vai ficar muito parecido com o que a Europa será lá na frente, vai ficar mais envelhecido que os Estados Unidos serão lá na frente.
Quando a gente vê a gravidade da situação, quer dizer, além desses déficits serem elevados, claro que esses déficits têm um fator estrutural, que é a questão da demografia, mas também tem um fator conjuntural, que é o fato do ciclo econômico estar se retraindo, estar se perdendo emprego, e com isso se perde a arrecadação também. Tá? Mas, quando nós olhamos para a situação de estados, em que tem dificuldade de pagar fornecedor, chega ao ponto de não conseguir pagar folha de pagamento, não é um problema de futuro, é um problema de presente. Né? Secretário, o Congresso hoje vive uma crise sem precedentes, meio Congresso envolvido na Operação Lava Jato. Essa crise no Congresso... Só começou, hein? E só começou, deve ter muito mais gente ainda. Essa crise no Congresso não pode afetar a discussão da reforma. O senhor estava falando em aprovar ela até setembro. Mas essa crise toda lá no Congresso não pode fazer com que ela fique para o ano que vem é um ano eleitoral, quer dizer, não pode se postergar essa aprovação. Hein? Olha, a política tem uma dinâmica própria, né? Eu tenho um perfil bem técnico, né? Eu não tenho um perfil político, não estou dando nenhum demérito a isso, mas enfim, é o meu perfil em particular. Aí a gente não sabe muito bem como vai ser essa dinâmica política, como que ela vai evoluir. Mas coisas à parte, né? A gente tem sim um problema previdenciário, a gente está procurando enfrentar isso. Essa proposta, aí olhando uma outra perspectiva, não é uma proposta de governo, é uma proposta de Estado, porque se você for ver dos prazos que eu gostaria que fosse aprovados, quer dizer, então em 2017 a gente não vai sentir os benefícios da reforma em termos de contas públicas, só vão começar a ser sentidos a partir de 2018, então é muito mais para beneficiar gestões futuras do que a gestão atual. Então é interessante que, enfim, que o Congresso tenha isso em mente, que é uma oportunidade que está se criando, claro que tem os custos políticos, eu reconheço isso, mas é uma oportunidade que está se criando para ter uma solução muito mais para os futuros governos e muito pouco para os futuros governos e muito pouco para o governo atual. Vanessa. Secretário, voltando àquela pergunta do déficit. Então, se de fato existe um déficit, mas existe um mecanismo de desvincular a receita de um caixa que é deficitário, me parece que há aí alguma incongruência. Sim, só para complementar. Okay, e além da DRU, temos também aí outros exemplos, né? Uma lei de desoneração sobre a folha de pagamento de 2011. A gente sabe que a contribuição que incide sobre a folha e do trabalhador é uma contribuição vinculada diretamente ao pagamento de benefício. E ela foi desvinculada em diversos setores, aí, automobilísticos, outros, etc. Além dessa desvinculação, domingo, um jornal de grande circulação registrou que o governo pretende abrir mão de 62 bilhões em receitas da Previdência Social no ano que vem, em renúncias. Me parece que falta um pouco de transparência nessa conta do déficit e o trabalhador vai pagar essa conta com uma reforma extremamente dura. Não que ela não seja necessária, não que a expectativa de vida não esteja aumentando, isso precisa ser discutido e reformado, mas a reforma me parece um pouco dura e esse mote do déficit não me parece transparente, secretário. Vamos lá. Então, tem duas coisas. Você está colocando o ponto da desvinculação da Receita da União, né? Isso é um argumento que aparece bastante, circula em vídeos na internet. Um fundamento constitucional e apesar de serem muito ilegal. Bonitinhos, a meu ver, não são corretos. Né? Bom, eu estou citando sim, a tudo fonte bem. aqui. Okay. Então, vamos lá. Desvinculação da Receita da União. Então, primeiro ponto. Posso concordar, posso discordar, mas é constitucional, existe lá, tá? E a discussão do mérito ou não é outra questão, mas existe. Mas suponhamos que não existisse, né? Ainda assim, primeiro, para efeito de previdência social não faria diferença alguma, tá? Por quê? Porque na Previdência, as receitas da Previdência, que são aquelas receitas que as pessoas descontam para o INSS, né, quando pega o contra-cheque no final do mês, aí tem lá o INSS, não incide DRU sobre ela. Tá? Aí você pode falar, não tem a Previdência, tem a Seguridade Social. E na Seguridade Social nós deveríamos incluir também a saúde, também a assistência, além da Previdência, e não só a arrecadação do RGPS, do INSS, mas também contribuição sobre o lucro líquido, COFINS, concurso de prognóstico de loteria, né? Tudo bem, beleza. Aí, no INSS não tem DRU, nas outras tem, mas enfim. Explica o que é DRU, por favor. A DRU é o seguinte, DRU é desvinculação de receitas da União, tá? Isso vem já, como ela colocou, se renovando há algum tempo por meio de emendas constitucionais, mas enfim, como é emenda constitucional... Desde 94. Está na Constituição, né? Quer dizer, aí eu posso gostar ou não, mas enfim, mas está na Constituição e existe, né? Constitucional.
E aí o que acontece? Um percentual dessas receitas, elas são desvinculadas, então elas não precisariam ir para o orçamento da Seguridade Social e poderiam ser gastas em outras coisas, tá certo? O que acontece? Para a Previdência, estrito sensu, que a Previdência que eu estou falando aí é para o INSS em particular, não incide DRU, não incide desvinculação da receita da União, tá certo? O que acontece? Você, quando desconta no final do mês, pega o seu contra-cheque e vê lá no contra-cheque o quanto que você está pagando do INSS, DRU não tem DRU sobre isso. Tem DRU sobre o quê? COFINS, contribuição sobre o lucro líquido. Então, quer dizer, Previdência não é afetada pela DRU, certo? Seguridade Social, sim, mas mesmo que nós incluíssemos lá, ainda continuaria deficitário. A segunda discussão que ela colocou, que também aparece, existem renúncias previdenciárias, tá certo? O que é renúncia previdenciária? Ela citou um exemplo que, de fato, ocorreu. No governo anterior, começou a haver uma substituição de contribuição do INSS, que usualmente é sobre a folha. Então, se você é um patrão, a sua empresa, a regra normal é pagar 20% sobre a folha de salário. E no governo anterior começou a haver o que a gente chamou de desoneração de folha, que é o quê? Em vez de você pagar 20% sobre folha, você paga um percentual sobre o faturamento. Claro que a arrecadação caiu bastante com essa troca, tá certo? Bem, para efeitos do INSS em particular, essa desvinculação, essa desoneração, ela entra depois como receita do INSS. Então, não faz diferença no cálculo do déficit do INSS. Da Seguridade pode até fazer. Existem várias outras renúncias, não são só essas. Por exemplo, filantrópica, que aí você pode ter para assistência, empresas de assistência, de saúde, educação. Simples é outro exemplo, tá? Então, tem vários exemplos de renúncias, tá? Aí o que eu julgo é o seguinte, são duas discussões distintas. Eu posso ter uma discussão. Faz sentido, em termos de políticas, existir ou não essas renúncias? Ok. Aí se discute e se vê se politicamente reverte ou não. A outra coisa é o seguinte, e aí pode se discutir. Agora, existe, está lá. Você não arrecadou esse dinheiro não entrou. Como o dinheiro não entrou, eu não posso, na minha contabilidade, colocar como se tivesse entrado. Para mim é muito simples isso. Então, quer dizer, a comparação que eu faço é o seguinte, imagina que tem um casal, aí um desses aí perdeu o emprego, né? Aí eu faço o seguinte, nessa lógica que está se apontando, o que essas pessoas, bem ou mal, estão fazendo na minha concepção? O dinheiro do cônjuge lá, que deixou de receber, eu começo a colocar como se tivesse entrado, porque ele deixou de entrar e estaria entrando. Não entrou. Então, quer dizer, são duas discussões. Vamos discutir se está certo ou está errado, se é melhor acabar ou não. Ok, mas o dinheiro não entrou, não adianta. Nelson. Bom, secretário, eu vou falar sobre déficit também, mas com outro enfoque. A minha preocupação é que, se a gente olha a despesa da Previdência primária, né, maior do governo, a gente tem um déficit, se olhar sem olhar o sistema do INSS geral para todo mundo, pegar só a aposentadoria rural e dos servidores, isso dá 3,2% do PIB. E as medidas, a reforma vai na direção correta, mas ela não mexe muito nesse déficit a curto prazo. A longo prazo, sim, mas a curto prazo, não. Tanto no rural, porque você não vai ter uma contribuição suficiente para isso, e nem nos servidores. Por que vocês não tomam nenhuma medida para resolver também esse déficit aqui? Eu acho que aí tem que passar necessariamente por um aumento de contribuição. Não, de contribuição no caso dos servidores, no caso do rural, de uma fonte de financiamento específica, porque na verdade, é uma assistência, é um programa assistencial, mais do que de previdência. Eu sei que tem um ônus muito grande do ponto de vista político, mas você precisa resolver esse déficit aqui, senão você continua com 3,2% do PIB de déficit. O meu candidato é impor sobre lucros e dividendos distribuídos, mas isso quer dizer o meu candidato, certo? Eu acho que o governo deveria ter alguma forma de pensar alguma forma de contribuição ou de financiamento para esse buraco aqui, porque mesmo com a reforma, você continua com 3,2% do PIB de déficit nesses dois regimes. A propósito, Marcos Guerra faz essa pergunta. Como fica quem contribui para o Sindicato Rural? Rural, o que acontece? A gente está partindo de pontos diferentes, né? Então são regras diferenciadas e a gente está convergindo para uma regra nova, comum para todos, com aquelas exceções que a gente citou aqui, tá? Então, veja só, o rural, ele tem um histórico, né? Houve, quando estava se propondo, umas discussões desse estilo. Quer dizer, ele tem um histórico
de não precisar, quer dizer, tem uma contribuição diferenciada, que é sobre a comercialização, muitas vezes se reconhece a própria atividade rural, então é uma realidade que já existe hoje. Eu não posso, por meio de uma reforma, virar e falar, não, era suficiente o reconhecimento da atividade rural, então agora não vai ser mais, você vai pagar, vai contribuir igual, entendeu? Não tem como imaginar uma reforma desse estilo. Então, quer dizer, você faz uma transição em que, ainda que o rural venha a ficar contributivo, vai ser uma coisa mais para frente, certo? E o rural a gente tem que reconhecer certas especificidades, características de renda, e a alíquota ela tem que ser diferenciada e favorecida, de fato, para esse grupo. Sim. Né? Essa discussão é curiosa. Mas é que eu acho que você colocou vai ter aqui. que ter contribuição. Muitas vezes, veja o seguinte, servidor público, quer dizer, a gente já está acabando, encurtando muito período de fim de integralidade, de paridade, quer dizer, é difícil você, numa reforma da Previdência, conseguir mudar tudo muito rápido, de uma hora para outra. E aí vem, você veja como é que o discurso é interessante, quer dizer, estava comentando há pouco, não, a reforma está muito dura, né? Aí agora, aí não está... Então, quer dizer, não, mas agora, precisava ser mais... O rombo não é provocado pelo setor público? São os dois. Mas a contribuição, digamos assim, do setor público, esse rombo é bem maior? Não adianta a gente pensar que é só serviço público, que é só o INSS, ou que é só o rural... porque mesmo o urbano, quando você for ver, quer dizer, tudo bem, de repente agora... Mas quando você imagina na situação do urbano, pessoas se aposentando com 50 e poucos anos, sobrevivendo 30 anos a mais, quer dizer, ainda que agora essa coisa possa estar um pouco mais ou menos equilibrada, mas é claro que isso não vai se sustentar muito lá para frente. Então, quer dizer, não tem um culpado para isso. Na verdade, você tem um conjunto de regras, né, que permitem uma situação discrepante. No serviço público, tem um agravante, quer dizer, que com as reformas que ocorreram principalmente a partir do governo Lula, né, e também um pouco no governo Dilma, em que se instituiu a Previdência Complementar, isso reduziu um pouco. Mas o que acontece? Tem um agravante que, além do regime ter um custo alto, ele é muito regressivo, ele é muito concentrador de renda. Né? Então, você tem uma questão do serviço público, não é somente uma questão de custo, também é uma questão que é um gasto mais concentrador do que no INSS, que ou não concentra tanto ou até distribui um pouco. Roda aberta. Secretário, ao formular a proposta, houve alguma inspiração em algum país em especial? Existe algum país que seja um modelo e por quê? Eu não vejo nenhum país como modelo em particular. Né? O que acontece é o seguinte, porque não existe essas propostas, quando você cria em um ambiente democrático uma previdência, elas são mesclas de aspectos técnicos com aspectos políticos. Né? Então, essa questão colocou um grupo, ficou de fora, isso aparece quando em países de contexto democrático. Às vezes um fica, outro não fica, então é normal isso aparecer. Agora, o que acontece, aí sim, que eu acho curioso colocar, não tem nenhum país em particular que a gente tomou como um norte, como um rumo, mas você começa a observar algumas práticas internacionais que a gente está distante. Então, por exemplo, uma coisa que eu julgo que o Brasil está bastante distante é o fato de não ter uma idade mínima para aposentadoria, permitir a aposentadoria só por tempo de contribuição. Quando a gente olha no continente americano inteiro, todos os países que têm, só Brasil e Equador que não adotam, né? Quando olha quem adota, são alguns países lá do Oriente Médio, né? Outros países da Norte da África, quer dizer, na Europa a Itália adotava, mas ainda tem, mas está numa transição para não ter mais, entendeu? Então, quer dizer, você começa a ver que tem algumas práticas que não estão muito de acordo com a experiência internacional. Agora, o que acontece? Só um instantinho, por favor. Quando a gente olha as grandes características de reforma, você tem um padrão, o que a gente está fazendo aqui, está propondo aqui, é muito parecido com as propostas que estão ocorrendo na Europa. Né? Você mantém um regime que a gente chama de repartição, que é o quê? Recolhe a contribuição de quem hoje está na ativa para continuar pagando a aposentadoria de quem está na inatividade, né? Aposentado, pensionista, e faz reformas alterando idade, fórmula de cálculo, é meio parecido com o que a gente está fazendo. Uma segunda grande linha que a gente não adotou, né, é o que foi muito comum na América Latina nos anos 90 e começou no Chile nos anos 80, que é a criação de contas individuais em que as pessoas poupam, né, e colocam dinheiro lá e a Previdência Social sai de uma conta de poupança. Quer dizer,
Isso a gente não está fazendo para a Previdência Social. Agora, claro, existe a Previdência Complementar, que já existe e é normal, aí sim, segue essas características, mas a social não. O Chile deixou de ser um exemplo nesse aspecto? Não, ele ainda, não estou falando que é um exemplo a ser seguido, tá? Quer dizer, claro, tem gente que vai achar que sim, tem gente que vai achar que não. É um paradigma, mas não é um paradigma que a gente está seguindo. Vanessa, temos 4 minutos. Rapidamente, secretário. Para encerrar o assunto, no seu exemplo, o marido pediu demissão sabendo que o salário dele era essencial para o orçamento. Só para encerrar o assunto. Agora, mudando de tema. Falando um pouquinho da regra de transição, secretário. A proposta de emenda constitucional traz uma regra de transição, cujo critério é a idade, 45 anos para a mulher e 50 anos para o homem. Ou seja, a mulher que tiver 45 anos de idade na data da aprovação da emenda constitucional vai poder se aposentar desde que ela pague um pedágio de 50% do que faltava na data da promulgação da emenda. E o homem a mesma coisa. Esse critério adotado, secretário, ele traz algumas inconsistências, a meu ver. Aí eu gostaria que o senhor esclarecesse. Por exemplo, uma pessoa que começou a contribuir mais cedo, tá? E não tem os 45 anos, no caso da mulher, os 50 anos o homem. Por exemplo, vamos tentar trazer aqui para um caso concreto. Um homem com 50 anos de idade e 30 anos de contribuição na data da promulgação da emenda, ele precisava de 35 anos, segundo as regras atuais, pagando o pedágio de 50%, ele vai precisar de 37 anos e meio, certo? Se esse trabalhador do sexo masculino não tiver os 50 anos, tiver 49 anos e 11 meses, ele vai ter que contribuir por mais 15 anos. Isso não é uma incoerência nessa regra de transição, secretário? Olha, não tem como você fazer uma reforma da Previdência sem ter descontinuidade. Não tem e um escalonamento, uma progressividade? Agora deixa a resposta. Digamos o seguinte, deixa eu dar um exemplo bem radical, né? Vamos fazer uma reforma da Previdência em que a gente coloque uma idade mínima somente para quem vier a ingressar no mercado de trabalho. Ok? Então, todo mundo que está aqui, é claro que não é isso que você está propondo, tá? Não é, mas enfim, eu estou jogando no limite do raciocínio. Só para quem vai ingressar. Aí o que vai acontecer? Aí digamos que a emenda seja aprovada 31 de dezembro de 2017. Vai ter alguém que vai entrar no mercado de trabalho em 2 de janeiro de 2018. Aí você vai falar, poxa, se eu tivesse ingressado no dia 30 de dezembro, 35 anos de tempo de contribuição para mim seria suficiente. Como eu ingressei no dia 2 de janeiro, aí agora eu vou precisar, né, de ter os 65 anos de idade. E esse fato aconteceu, e aí, quer dizer, como eu trabalho nessa área, você também, há mais tempo, aí às vezes mudam as coisas e as pessoas consultam a gente. Claro. Eu me lembro quando a União instituiu a FUNPRESP, que é a Previdência Complementar, que aí botou como teto do RGPS, havia pessoas que tinham ingressado poucos dias após a criação da FUNPRESP. Então, mesmo a FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência Complementar Servidor Público, que só passou a valer para o novo, aí falou, poxa, mas teve um sujeito que ingressou no mês passado que não estava sujeito ao teto do RGPS. Eu ingressei agora, eu estou sujeito. Então, veja, não tem como a gente fazer uma reforma da Previdência em que não tenha algum tipo de descontinuidade. Mas será que o critério idade é o melhor? Aí, por favor, o que acontece? Vanessa, vou ter que terminar em seguida a resposta. Tem que ver o seguinte, qual é o critério? Olha, a gente tem um gasto que cresce muito e eu estou querendo fazer com que esse gasto fique razoavelmente estável. Então, tem que criar algum corte, né? Então, esse corte visou mais ou menos esse critério, tá? Okay. Vamos para mais um breve intervalo e voltamos já com o terceiro bloco da entrevista com Marcelo Caetano, secretário de Previdência do Ministério da Fazenda. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com Marcelo Caetano, secretário de Previdência do Ministério da Fazenda. Secretário, o William Francês, Flávio Souza, Luiz Roberto Bettini e dezenas de tuiteiros querem saber o seguinte: os parlamentares vão entrar nessas regras também? Existem políticos, todos lembram, que se aposentam com 8 anos de contribuição. Estão dentro das regras. Estão dentro. Eles estão dentro em que sentido?
que ele fala político, mas na verdade é detentor de mandato eletivo. Isso, né? Você isso. pode ser Os político, parlamentares. seria vereador, deputado, né? Entra para o regime deles, passa a ser o regime do INSS. Tá? Então eles ficam como se tivesse um trabalhador do setor privado, eles vão estar no INSS. Agora, o que acontece? Aí também é o teu negócio. É o que eu falei. Tem direito. Então, tem gente que já está recebendo Sujeita a benefício. modificações no Congresso. Não. Isso daí é outra questão. Mas mesmo antes, tem gente que já está recebendo benefício. Então, o direito adquirido. Não vou voltar para trás. Agora mudou, você está no INSS, acaba tudo que você tem. São os novos. Então, aí, e outra questão, outra particularidade que existe em relação aos detentores de mandato eletivo. Às vezes você pode ter uma prefeitura, um estado que tenha as suas regras diferentes entre si. Então, não tem como na Constituição você imaginar que já vai na Constituição estabelecer a regra que vale para todo mundo, porque tem pontos de partida que cada um definiu o seu próprio. Então, a gente está estabelecendo que vai valer para os novos, né? E eles vão ter que estabelecer as regras de transição. Lembrando que esse bloco tem 15 minutos. Germano Oliveira. Secretário, o Fernando Henrique fez uma reforma, o Lula tentou fazer outra. Já se fala, se essa não ficar boa, tem que fazer outra em 2019. Essa crise permanente não pode fazer com que as pessoas, que esse sistema fique desmoralizado e as pessoas partam para a previdência privada, para outros caminhos, do que ficar esperando a aposentadoria oficial? Olha, previdência privada, para mim, é algo mais elitizado. Tá? Quer dizer, é você imaginar que previdência vai ser feito por meio de poupança individual, isso é uma forma de complementar em relação ao pilar social. Tá? Qualquer país, não vou dizer qualquer país do mundo que tenha uma ou outra exceção, mas assim, quase todos, você vai ver, a contribuição é obrigatória, é compulsória para um pilar social. Por quê? Se você ficar esperando que as pessoas venham simplesmente a poupar por conta própria, para ir formar sua própria aposentadoria, não fica, entendeu? E aí você vai ter que depender muito de um regime de assistência social, porque as pessoas simplesmente não pouparam. Então, quer dizer, você vai ver, Estados Unidos, mesmo países extremamente liberais, Estados Unidos é assim, Inglaterra é assim, tem diferenças entre eles, né? Então, quer dizer, existe um sistema público, governamental, compulsório, né? Então, não tem como imaginar que vai ser com base em poupança puramente individual. Pegando uma carona aqui depois da Maria Cristina. Pergunta dele, mudando um pouquinho, se a reforma sair igualzinha a que o governo, ou seja, na hipotética e dificílima situação em que 100% da reforma seja aprovada, a gente está livre de ouvir falar em reforma da Previdência por quanto tempo? Assim, é uma questão de... Dá para manter, caso saia, né, exatamente da forma como foi proposta, a despesa do INSS como proporção do PIB, ela fica razoavelmente estável até a década de 40. Como proporção do PIB. Ou seja, uns 25 anos... 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. E até por um pouco mais de tempo, né? Agora, bem ou mal, aí tem um item da reforma que eu acho muito importante de se manter a aprovação. O que acontece? A gente está estabelecendo uma idade mínima de 65 anos hoje. De repente, 65 anos, quer dizer, nem é para hoje, vai demorar um pouco, né? Porque tem essas regras de transição, é para homens com 50, para homens 50 ou mais, que só por menos 50, que vale a regra nova, mulheres com menos de 45, então vai demorar um pouco a chegar aos 65, quando as pessoas efetivamente vierem a se aposentar. Agora, uma coisa que eu acho interessante nessa proposta que foi elaborada pela equipe técnica é que a idade de aposentadoria é uma idade que a gente está estabelecendo piso de 65 anos, mas essa idade da aposentadoria, ela evolui de acordo com a demografia. Tá? Porque, de repente, 65 anos está uma idade razoável para a perspectiva daqui a 20, 15, 20 anos, que é quando vai começar a vigorar. Mas a gente não sabe como é que evolui. Então, em vez de precisar ficar fazendo novas leis ou novas emendas constitucionais, já tem um mecanismo de ajuste automático em relação à demografia. Maria Cristina. No mundo, e não só em países desenvolvidos, a tendência é de igualar a diferença para a aposentadoria de homens e mulheres. Sim. Apesar do argumento da dupla jornada. O senhor acha que isso passa no Brasil também? O Brasil, essa diferença de 5 anos é uma das mais altas, se não, salvo engano meu, a mais alta que ainda existe. Tá? Então, quando a gente pega mundo afora, você observa que um dos itens da reforma da Previdência é justamente a convergência da idade entre homens e mulheres. Né? O que ocorre? Se você for pensar do ponto de vista estritamente previdenciário, as mulheres vivem mais que os homens.
Então, o próprio fato de já haver uma igualdade de idade entre homens e mulheres, como a mulher vai receber a aposentadoria por mais tempo, a fórmula de cálculo é a mesma, já está implícito na igualdade da idade um subsídio dos homens para mulheres, né? Que as mulheres vão viver uns 3 anos a mais que os homens, né? Então, quer dizer, a idade igual já é uma forma de compensar a desigualdade que existe lá para trás. Vanessa. Secretário, nós sabemos que o nosso país é extremamente heterogêneo, que há regiões mais desenvolvidas e outras menos, a exemplo da região norte e nordeste. Ok. Com uma expectativa de vida diferente em função das regiões, especialmente nas regiões de baixa renda, como é que ficam essas pessoas que dificilmente vão conseguir atingir essa expectativa de vida média das regiões mais envolvidas? Vai sobrar para elas o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial, que hoje é garantido um salário mínimo, mas que pela reforma também não fica mais garantido o pagamento do piso? Tá. Olha só, você está colocando pontas diferenças regionais de expectativa de vida, né? Isso não é uma característica só do Brasil. Quando a gente pega outros países continentais, você também vai observar essas diferenças de expectativa de vida. Então, pegar Estados Unidos, por exemplo. Se você for pegar a expectativa de vida na Califórnia, dá uns 80 e tantos anos, e de repente se for pegar no Mississippi, Alabama, é bem menor. E nem por isso eles criam, né, regras diferenciadas por região. Se for pegar o Canadá, né, outros países continentais também não tem essa diferenciação regional. Um item importante para ver por que tem tanta diferença de expectativa de vida entre regiões, ela está muito relacionada à questão da mortalidade infantil. Então, de fato, no Nordeste você tem uma expectativa de vida mais baixa que no Sudeste ou Sul do país. Agora, muito disso, claro que não é a única razão, não estou falando isso, mas muito dessa conta da expectativa de vida ao nascer, que fica mais baixa no Nordeste, é porque a mortalidade infantil lá ainda é mais alta. Quando você começa a pular para faixas de idade mais altas, esse fenômeno da mortalidade infantil já sumiu um pouco, né? Já sumiu, um pouco não, já sumiu de vez. E aí esse diferencial de expectativa de vida, claro que ainda existe, mas ele já fica bem menor. Outro ponto também interessante a se colocar, é difícil você definir regionalmente, até porque o grau de migração, né, do país é muito grande. Então, por exemplo, eu nasci no estado do Rio, moro atualmente no Distrito Federal. E aí, se fosse fazer uma coisa daqui, o que você consideraria? Quer dizer, a expectativa de vida no estado do Rio, a expectativa de vida no Distrito Federal, dado que você tem um nível de imigração muito alto. E um outro ponto que eu acho mais interessante ainda, quando você pega a diferença de expectativa de vida por bairros, quando se calculam essas diferenças, que eu acho um pouco difícil calcular isso, mas enfim, aqui em São Paulo tem os cálculos desse estilo. Ela ainda é maior do que entre regiões. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem um cálculo que indica, salvo engano meu, que em Alto de Pinheiros você tem uma expectativa de vida ao nascer de mais de 80 anos e, de repente, vai para a cidade de Tiradentes e está abaixo de 60 anos. Então, veja, às vezes, dentro de uma mesma cidade tem diferença. Né? Então, quer dizer, não tem como eu imaginar, quer dizer, você vai botar o quê? Por CEP, entendeu? E se a pessoa morou numa rua, depois foi para outra, né? Então, quer dizer, e mesmo a experiência internacional, nos outros países continentais, você não vê essa diferença de regionalizar a data de aposentadoria, a idade de aposentadoria da pessoa em função da região. Secretário, Em função da região. Nelson, a idade de precisa aposentadoria. falar para completar o bloco. Tá, então, bom, a gente falou da rural, né, antes, então eu falei para você que acho que tinha que ter uma forma de financiamento específica, mas agora eu queria falar do outro lado desse déficit, que é a dos servidores, né? Sim. Tem uma questão ali que me incomoda muito, e acho que incomoda vocês também, que é essa questão da paridade do reajuste. O que é isso, né? Quer dizer, todo servidor que você dá todo o reajuste que você dá para o servidor na ativa passa para o servidor aposentado, quer dizer, ele tem que ter. Mesmo que você faça uma reestruturação de carreira, o aposentado vai relevar todo o benefício da reestruturação de carreira de quem está trabalhando. Eu vi que vocês mexeram nisso, mas não ficou muito claro o ponto de partida. Quer dizer, eu queria saber por que ponto de partida que eu quero dizer, quem vai ser atingido, por que vocês não estão pegando também quem está lá para trás. Quer dizer, se a reforma tinha que ser dura, acho que aí é um ponto que ela tinha que ser bastante dura.
Vamos lá. A paridade, aí vem aquelas discussões, né? Para onde deveria ir, né? Não tem jeito, né? Não tem como fazer uma reforma. Ainda bem que você está pedindo para ser mais duro do que. Não, em alguns pontos, mas eu acho que aquilo que eu te falei, mercado informal menos, mas algumas coisas que eu acho privilégios eu sou. De todo jeito, Nelson, o que acontece? Se você for ver a questão da paridade do servidor público em si, ela depende muito da data que a pessoa ingressou, considerando as regras atuais. Tá? Então, por exemplo, no meu caso, em concreto, eu ingressei no serviço público em 97, então eu ingressei antes de 98, antes da emenda Fernando Henrique Cardoso, eu ainda tenho direito, né, de acordo com as regras atuais, à manutenção da paridade, que é o reajuste quem está na ativa igual de quem está na inativa. Quem ingressou depois de 2003... Aí não tem mais. Né? Então essa reforma piorou a tua vida? Essa reforma... Vai piorar a tua vida? Vai melhorar a minha vida. Vai melhorar a minha vai vida trabalhar, em que sentido? vai ter que trabalhar mais? Vai melhorar em que sentido? Porque creio eu que caso a reforma seja aprovada, eu tenho uma garantia de receber aquilo que está sendo prometido muito mais do que na regra atual, que eu acho muito difícil eu conseguir receber. Porque se for pegar a regra atual, eu tenho último salário, tenho paridade, me aposento aos 57 anos. E isso aí a Previdência não vai conseguir. É muito difícil, né? Quer dizer, você imaginar, poxa, eu me aposento aos 57, então provavelmente vou viver mais não sei quantos anos, ainda com o último salário, paridade. Quer dizer, tudo bem, adoraria ter isso daí, mas acho muito difícil conseguir sustentar isso. Então, no fundo, quando essa pergunta minha é feita, vai piorar, vai piorar não, vai melhorar, né? Porque vai melhorar no sentido que, tudo bem, se for comparar a promessa que tem com a outra promessa, aí as promessas são diferentes, mas é uma promessa... mundo ideal, né? Uma promessa que tem uma chance de ser cumprida muito maior do que a outra, né? Está respondida a tua pergunta? Não, respondida está. Mas aí o que acontece? Aí voltando ao ponto. Então, quer dizer, você tem pontos de partida distintos, então você estabelece transições. Então, por exemplo, no meu caso em concreto, eu que teria direito a essa paridade, se a reforma for aprovada do jeito que a equipe propôs, eu perco o direito a ela. Tá? Mas veja, como você tem vários pontos de partida distintos, não tem como você estabelecer uma regra de transição comum para todo mundo. Eu perco. Com a reforma, porque vai aplicar para todo mundo, é isso que você quer? Vai aplicar no meu caso em concreto, porque apesar de eu ter ingressado mais atrás, eu tenho uma idade abaixo de 50 anos. Nós temos 2 minutos e a Maria Cristina queria fazer uma pergunta. Depois do encaminhamento bem-sucedido da PEC do teto dos gastos, muitos economistas disseram que o governo deveria ter encaminhado a proposta da reforma da Previdência antes da do teto. Qual a sua avaliação? Eu endosso, que era isso que eu falava o tempo inteiro. A PEC da Previdência é muito mais importante que a do limite dos gastos. Vamos lá. Eu estou estudando Previdência praticamente 20 anos e desde que eu comecei a estudar a Previdência, eu defendo a reforma da Previdência. E ninguém falava em PEC de gasto na época. Então, o que acontece? A reforma da Previdência, concordando um pouco com o que você está falando, independente de prioridade, quem tem que ser antes ou depois, ela é essencial e independe de ter uma PEC de gasto ou não. Ela tem que ter para poder sustentar a Previdência. Aquilo que você falou, você está melhorando. Para mim, que pelo menos tem uma regra que a chance, né, de prevalecer é bem maior do que a regra atual, tá? Então, veja, uma coisa independe da outra, tá? Quer dizer, você, na verdade, precisa da reforma da Previdência independentemente da existência de uma PEC de gastos. Agora, aí vem a pergunta, dado que tem uma PEC de gastos, se você tiver uma PEC de gastos com a trajetória da dinâmica demográfica que a gente está vivendo, envelhecimento populacional que a gente está vivendo, se você não conjugar isso com uma reforma da Previdência, vai ser muito difícil. Mas ela deveria ter sido apresentada antes? Muito antes. Não, antes da... o governo queria encaminhar essas duas propostas mais importantes. Não, na verdade, o senhor teria mandado antes da Previdência? Não, teria mandado... Parecia mais difícil de aprovar. Não, eu teria... Quer dizer, por minha perspectiva, eu teria mandado a reforma da Previdência há 15 anos, não agora, entendeu? Não é isso, né? Agora, veja só, conceber uma reforma da Previdência... não é uma coisa muito simples, não. Principalmente se fosse uma coisa assim, vamos simplesmente mudar a pensão. Tudo bem, aí um item particular, o governo anterior tentou fazer uma proposta boa, não conseguiu aprovar, mas, enfim, se você começa a fazer umas coisas mais simples, aí tudo bem, você consegue conceber rapidamente.
Agora, na estrutura que a gente propôs, quer dizer, em que você, na verdade, tem, apesar das exceções que vocês colocaram no início, você tem sim uma perspectiva muito forte de equidade, você está reduzindo todas essas diferenças, servidor, não servidor, isso tem que ser levado em consideração. Muitas vezes as pessoas ficam analisando pelo que, não fez isso, mas não vê tudo que foi feito, né? Então, o que acontece? Não dá para fazer muito rápido. Entendeu? Demora para você conseguir ter um arcabouço bem elaborado e consistente, né? Vamos para outro breve intervalo e voltamos já para o quarto e último bloco da entrevista com Marcelo Caetano, secretário de Previdência. Estamos de volta ao vivo para o quarto e último bloco da entrevista com Marcelo Caetano, secretário de Previdência do Ministério da Fazenda. Secretário, curto e grosso, você acha que chamar de você, né? 46 anos é muito pouco. Você acha que o povo está entendendo o que o governo pretende fazer ou não? Vai precisar de um bom tempo para, em entrevistas como essa, alguém do governo, mas sobretudo você, explicar o que se passa? Precisa de esclarecimento, isso é normal, né? Quer dizer, reforma da Previdência em qualquer lugar do mundo nunca é fácil, né? É difícil, até porque Previdência, quer dizer, as pessoas sabem que tem lá aposentadoria, mas não é uma coisa assim... Não entende direito. Previdência, as pessoas sabem que existe aposentadoria, mas não é uma coisa assim que as pessoas conhecem no detalhe, entendeu? Então, realmente, é difícil, né? Tem, no mundo afora tem programas de educação previdenciária, né? Então, quer dizer, não é uma coisa tão simples. Mas, enfim, o que deve estar claro? A gente está fazendo a reforma para justamente procurar manter o pagamento da aposentadoria e da pensão. Então, quer dizer, está se reformando para garantir o pagamento lá na frente. Do jeito que está... não conseguiria. Muito difícil, a gente vai ter muita dificuldade de manter. Esse é o bloco mais curto que a gente tem. Então, Germano e André? Eu queria pegar uma sequência dessa. Tá, então vai. Rapidamente, se a gente for resumir a discussão sobre a reforma da Previdência, de um lado você tem um argumento técnico que diz o seguinte, precisa fazer porque tem um déficit e não vai ter dinheiro. E do outro lado tem uma opinião talvez mais popular que diz as pessoas vão ter que trabalhar mais e eu não quero trabalhar mais, etc. O senhor acha que o brasileiro quer ou não quer essa reforma? Qual é a sua sensação? Ele já captou esse lado ou ele está mais do lado de cá e disse, olha, eu não quero a reforma? O brasileiro já trabalha muito, tá? Não tem essa visão que a gente trabalha pouco, não. A gente já trabalha muito. Inclusive, até é curioso você perguntar isso, a idade que a gente está propondo, 65 anos, já é a idade que muitas pessoas se aposentam, né? Quer dizer, se você for pegar no Brasil, as aposentadorias que a gente chama de programadas, né, a gente tem dois tipos, né? Que é a aposentadoria por tempo de contribuição, que é essa de 35 anos para homem, 30 anos para mulher, que a gente está propondo o fim dela, né? E a aposentadoria por idade, que para os homens já é 65 anos. Então, no fundo, o que ele está fazendo, assim, a idade que a gente está estabelecendo, de 65 anos, já existe na aposentadoria por idade para homens. Mulheres 60, e a gente está, um prazo aí de 15, 20 anos, chegando a uma equalização. Então, no fundo, já existe essa idade mínima de aposentadoria de 65 anos. Secretário, tem deputado aí, que eu tenho visto declarações com o Paulinho da Força, que é da base aliada, que diz que 65 anos não passa, que se o governo não ceder, eles não aprovam e tal. Agora, por outro lado também, o governo tem dito que se não tiver reforma, vai ter que aumentar impostos. Se fala até em 10% do PIB, é isso? Vamos lá. Isso pode ser uma essa chantagem? conta, vocês aprovam, a gente aumenta o imposto? Essa conta é o seguinte, se você for ver mais para frente, né, se não fizer nada na Previdência, se mantiver exato, porque isso não vai acontecer porque vai chegar um momento que não vai ter como pagar e alguma reforma vai ter que ser feita, ainda que não agora, mas lá para frente. Mas a ideia é, se não fizer nada, em 2060, né, então não é para agora, é uma coisa mais de longo prazo, o gasto do INSS, não estou nem contando o servidor público, estou pegando só o regime geral de previdência, ele sobe 10 pontos percentuais do PIB. A gente está hoje na faixa de 8%, vai para 17%, 18%. Então, o que a gente está falando? Só para conseguir manter o déficit no mesmo patamar,
se não fizer nada, você, como o gasto está aumentando 10%, 10 pontos percentuais do PIB, você vai ter que ter um aumento de carga tributária de 10 pontos percentuais do PIB. Mas isso é matemática, não tem como, entendeu? Como a despesa cresce muito, como é que alguém vai ter que pagar, né? Dinheiro, infelizmente, não cai do céu, não vem do nada. Esse é dinheiro que está pagando a aposentadoria de alguém, é alguém que está sendo tributado do outro lado. Então, das duas, uma, se a gente não fizer nada, ou você vai ter que aumentar para manter o 10% no mesmo patamar de hoje, a carga tributária em 10 pontos percentuais do PIB, ou então vai ter que reduzir gasto em outras áreas em 10 pontos percentuais do PIB. Vanessa. Secretário, a legislação atual prestigia a atividade do professor dentre as atividades consideradas especial e permite que o professor se aposente com 5 anos a menos que o trabalhador da iniciativa privada comum. Por que o projeto de emenda constitucional prevê ainda algumas aposentadorias diferenciadas ou deficientes, que eu acho corretíssima, de trabalhadores submetidos a atividades nocivas à saúde, mas tira o professor, que é uma atividade extremamente importante, relevante para o crescimento e para o desenvolvimento do país, e tira ele dessa excepcionalidade e coloca ele na vala comum? Que professor é extremamente importante, é claro que eu acho, né? Que eu gosto, eu sou professor, eu gosto de ser, que bom. Sinto realizado, minha família quase toda, né, é de professores, então não estou negando isso. Agora, veja, o que a gente quer evitar, e aí vai na questão, quer dizer, você está chamando de vala comum, eu chamo um processo de equalização, de redução das diferenças, né? É começar a criar ou manter ou criar benefícios diferentes em função de categoria profissional. Mas é uma atividade penosa, reconhecida, não? Aí o que acontece é o seguinte, se a gente for começar a tentar corrigir um problema de mercado de trabalho por meio da Previdência, você não vai conseguir corrigir o problema do mercado de trabalho, percebe? Até porque, veja, quando a gente analisa o mercado de trabalho, ele é muito diferenciado, ele por natureza é muito heterogêneo. Então, por exemplo, eu e o Nelson, nós dois aqui somos economistas, mas de repente eu estou no momento atual, de repente eu devo estar num nível de estresse mais alto que o dele, acho que devo estar, né? Nesse ano, sobretudo, a atividade jornalista foi muito penosa. Aí, em função disso, eu vou ver, porque você vê, a gente tem, se for pegar, deve ter mais ou menos a mesma idade, talvez você seja um pouco mais jovem que eu. Né? Obrigado. Formação meio parecida, mas aí eu vou ver, não, mas então tem uma diferença aqui, mesmo para pessoas que, 2 homens, mais ou menos na mesma faixa etária, mais ou menos no mesmo nível de formação, você vai ver a diferença. E aí, se eu for começar a ver mercado de trabalho, mesmo para quem é muito parecido, é heterogêneo. E aí, veja, o sistema de aposentadoria, ele não foi criado, não deve ser criado para corrigir problemas que existem no mercado de trabalho. Ele não vai corrigir, de jeito não vai. E não vai por quê? Porque a ideia da aposentadoria, a concepção da aposentadoria é repor renda de alguém quando ela perde a capacidade de trabalho em função de idade avançada ou de invalidez. Então, imagina que a gente venha a tentar corrigir um problema do mercado de trabalho por meio de aposentadoria. O que eu estou falando para as pessoas? Olha, você está com 20 anos, você está com 30 anos, você está com problema de mercado de trabalho agora, aí, então espera chegar lá nos 50 e tanto, espera chegar lá nos 60 e tanto, que eu vou dar uma compensação para você. Gente, se convenhamos, isso é um paliativo, Nelson. É um analgésico para um problema estrutural. Temos alguns minutos, Nelson e Maria Cristina. Tá bom. Bom, então, secretário, a gente estava falando de funcionário público, que é uma camada que tem os salários melhores, digamos. Agora eu queria só falar um pouco de novo do pessoal que é mais, digamos, tem uma remuneração menor, né, dentro do mercado de trabalho e que é o pessoal do mercado informal que vai receber o benefício da prestação continuada ou não, mas quer dizer, mas tem mesmo aposentadoria. A minha preocupação, então, pergunta, é justamente como que a reforma está protegendo, digamos, esse segmento da população, porque eu li que o benefício da prestação continuada parece que vai perder o vínculo com o salário mínimo, então é isso que eu queria que você esclarecesse um pouco. Vamos lá. Como é que é estruturado os pilares centrais da Previdência? A gente pode estar até alterando regras, mas enfim, a gente não está alterando a estrutura em si, tá? A gente está mantendo um pilar básico de benefícios não contributivos, que é o LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, ou o que a gente chama de BPC, Benefício de Prestação Continuada. Isso se mantém, tá? Está mantido também Previdência Rural, claro que características diferentes, né? Mas ainda assim com alíquotas favorecidas. Então, isso tudo está mantido. Agora, veja, o que acontece? Quando se estrutura um sistema de previdência,
os benefícios não contributivos, os benefícios assistenciais, eles têm que ter uma consistência com os benefícios contributivos, certo? E, se a gente for ver o que acontece, a idade do BPC-Loas, quando foi criado, até os anos 90, o início desse século, agora só minha memória não está... Já era de 70 anos essa idade. Né? Então, a gente está propondo... Então, quer dizer, quando começou, não era os 65, era os 70. Aí caiu para 67, caiu para 65. Veja, eu ter um benefício não contributivo com uma idade mais alta que o benefício contributivo é o normal isso aparecer. Por quê? Porque eu vou dar àquela pessoa que contribuiu condições melhores do que aquela pessoa que não contribuiu. Tá? Então, mesmo a estrutura do BPC, os 70 anos era a idade inicial do BPC. E a gente também não está propondo a subida dos 70 anos para os 70 anos já da noite para o dia. É uma regra de transição de 10 anos que a gente está propondo para isso. Então, permanece um benefício de prestação continuada, um benefício assistencial. Maria Cristina. Seria viável considerando o grau elevado de informalidade na economia brasileira e as discrepâncias de expectativa de vida, até mesmo numa mesma cidade, como o senhor citou, seria razoável pensar em algum modelo que considerasse a renda, em que os de maior renda contribuíssem mais? Vamos lá. Quando você faz esse ajuste, tá? Quer dizer, você faz esse ajuste, mundo afora, você faz esse ajuste por meio do cálculo do benefício. Tá? Então, por exemplo, se for ver nos Estados Unidos, o sistema previdenciário deles, como é que eles embutem progressividade no sistema previdenciário deles? Por meio da fórmula de cálculo. Então, se você ganha uma renda o patamar de renda mais baixo, você reproduz 90% dele, vai subindo, vai reproduzindo cada vez menos. A gente aqui, bem ou mal, continua fazendo isso. Quer dizer, a gente manteve o vínculo do benefício da aposentadoria ao salário mínimo. Né? Então, mantém o piso do salário mínimo. E a faixa, além disso, aí que tem reposições mais baixas. Então, bem ou mal, a gente está mantendo essa forma de usar essa característica da distribuição por meio da Previdência, se faz mais por meio da fórmula de cálculo de benefício. Secretário, para encerrar o nosso programa de hoje, se o senhor pudesse acrescentar alguma medida qualquer ao texto da reforma que o senhor não incluiu, por saber que ela é inviável politicamente, qual seria? Forçaria mais na equalização dos regimes. Temos ainda tempo para mais uma pergunta. O que o governo considera inegociável? Porque algumas coisas eles podem ceder, mas o que o governo não cederá? Aí eu não tenho capacidade de responder pelo governo no conjunto, né? Eu sou uma parte mais técnica que estou dando um apoio à parte mais política. Agora, tem que se ver a consistência da reforma no seu conjunto, né? Então, às vezes, o que acontece? Você, de repente, pode até trocar umas coisas por outras, mas que, no final, você tenha resultados de sustentabilidade que fiquem mais ou menos parecidos. Agora, se começar, cede daqui, cede dali, cede daqui, em vez de simplesmente eu troco uma coisa mais leve por uma coisa mais pesada, um pouco na linha do que o Nelson estava colocando, aí tudo bem, eu cedi num ponto, mas ganhei no outro, então, em função disso, eu tenho um resultado final mais ou menos parecido, pode até ser. Agora, simplesmente for ceder, 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 vai chegar um ponto que a reforma pode ficar desfigurada e aí seria necessário outra reforma mais à frente. Secretário, então, em 30 segundos, aí completando o que disse o André. Foi o André que disse perguntou se o povo está interessado nisso. E o Congresso está? Eu acredito que sim, né? Quando foi encaminhado na semana passada, já está em votação na CCJ, então está com um processo razoavelmente acelerado, né? Então eu vejo que o Congresso é bastante interessado. E vai ser naturalmente o palco do diálogo social é o Congresso, né? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do André Laós, da Vanessa Viduto, da Maria Cristina Frias, do Germano Oliveira, do Nelson Marconi, desculpe, que ali faltou a letra, e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao secretário Marcelo Caetano. Muito obrigado pela entrevista.
Acho que tratamos de pontos muito importantes, de um projeto muito importante. Vamos torcer para que ele não saia deformado do Congresso, que se houver mudanças, que sejam para melhor. Obrigado. Boa noite, boa semana a todos e até quinta-feira com o Roda Viva Internacional.